Muito bem, Imperatriz, muito bem, região Tocantins. Eu estou com ele. Ele veio, não deu certo no primeiro sábado, mas apareceu. E aí, vereador, como é que você está? Bebé taxista. Estou bem, pastor Wilson. Vim aqui a seu convite para conversar com o povo de Imperatriz e dirimir as dúvidas que alguém pode ter na decorrência do meu mandato. Vereador, eu sei que o negócio não é fácil, mas a responsabilidade da cidade de Imperatriz está na situação que está. É do bebê taxista ou não é? Eu tenho dito sempre, enfatizo onde eu vou essa fala, e digo que a responsabilidade, como está a Imperatriz hoje, da calamidade que vive, é exatamente da Câmara de Vereadores. É claro, quando eu digo que é da Câmara de Vereadores, eu não me incluo entre os 14 que sempre apoiaram o prefeito Assis Ramos e disseram que ele era bom. Eu me incluo entre os 7 que sempre trabalhamos para que tudo isso aí tivesse um novo rumo e pudéssemos dar à Imperatriz uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Então vai dar para você perceber como é que vai ser a conversa aqui nesse podcast, só está começando. Agora vamos frear mais um pouquinho, porque nós vamos conversar bastante, eu, vereador Bebé. E eu quero saber, vereador, você é filho de quem? É nascido aonde? O que é que você faz da sua vida antes de ser vereador? O que você fez até chegar à Câmara de Leis dessa cidade? Primeiro, eu sou natural de Bacabal, aqui no Maranhão, lá nas beiras do Miarim. E sou filho de Terezinha de Jesus da Conceição Almeida e sou filho também de Deoclides Félix de Almeida. Homem simples da minha cidade de Bacabal, era um carroceiro lá e minha mãe lavadeira de roupa. E aí eu acompanhei eles na vinda para Imperatriz já com os meus 16 anos. Mas lá em Bacabal ainda, quando eu morava lá, eu já segui os caminhos do meu pai. Meu pai foi um homem rústico, aquele homem que pouco permitia até que os filhos brincassem, dava mais atenção para as filhas, mas os filhos eram um trabalho duro. Tanto que eu aprendi com ele também ser carroceiro lá em Bacabal e ao vir para cá, fui carroceiro por muitos anos em Imperatriz. Bebé taxista, você se acha um homem que venceu na vida ou você acha que ainda tem muita coisa para fazer? Como você se vê na sua vida hoje? Eu tenho muito para fazer ainda, tanto por mim, como pela minha família, como pela minha cidade, pelos meus amigos. Mas já me sinto um homem vencedor. Um homem que veio da cidade de Bacabal, uma cidade pequena do interior do Maranhão, e para Imperatriz, uma metrópole. A segunda maior cidade do estado. Lá eu trabalhei de carroceiro. Aqui também trabalhei de carroceiro em Imperatriz. E alcancei o mandato de vereador na segunda maior cidade do estado. Eu me considero hoje um homem vencedor, mas um vencedor que tem muito por fazer ainda por Imperatriz e pelo nosso povo. Tá bom, agora, vereador, o tema desse podcast é e agora, vereador, o que foi que você fez? E você é vereador, está naquela Casa de Lei por 2 mandatos, e eu quero saber, juntamente com os nossos telespectadores, e agora, o que foi que você fez? E eu vou começar perguntando pela saúde de Imperatriz. O que você está achando? O que você fez para tentar melhorar a vida desse povo, vereador? A cidade já me conhece. No meu primeiro mandato, no comecinho de 2018, eu fui o vereador que depois de 30 anos na cidade de Imperatriz, abriu a primeira CPI e foi exatamente na saúde. Por achar que Imperatriz tinha condições de dar uma saúde melhor para o nosso povo. Por achar que tinha tudo superfaturado. Tinha uma empresa lá, a gente achou por bem fiscalizar essa empresa. Para fiscalizar, tinha que fiscalizar o governo inteiro do prefeito Assis Ramos. O que podia ser feito? Montar uma CPI, que é a condição que dá, além de legislador, também de investigador. A CPI é exatamente para isso. Montei a CPI, infelizmente o prefeito Assis Ramos entrou na justiça, quando nós fomos exatamente convocar uma moça que era era nora de um juiz. E nessa hora o prefeito não gostou, entrou na justiça e infelizmente a CPI foi suspensa. Voltando para a cidade de Imperatriz, dando sequência ainda na saúde. Você acha que os vereadores da cidade de Imperatriz, você já falou do seu primeiro mandato de 2018, os vereadores lutaram para melhorar a vida da população de Imperatriz em relação à saúde? Quando eu cheguei na Câmara, pastor Wilson, eu fui muito cuidadoso com essa questão saúde. Talvez eu tenha sido o vereador que mais visitou o Socorrão e os postos de saúde. Por que eu visitava? Porque eu achava que a gestão Assis Ramos na saúde poderia fazer melhor.
pelo nosso povo. E por entender que poderia, e eles não estavam fazendo, eu resolvi fiscalizar dioturnamente. É tanto no meu primeiro mandato de vereador de 17 a 20, eu me destaquei bastante nessa questão saúde, por denunciar, por cobrar, por fiscalizar e às vezes enfrentar a batalha contra o prefeito Assis Ramos e contra o secretário de saúde na época, o Alaí. Por entender que o Alaí não fazia uma gestão na saúde que fosse satisfatória ao nosso povo e às necessidades da cidade, eu comecei a fiscalizar e aí eu comprei uma batalha muito grande quanto à administração pública do prefeito Assis Ramos. E acho que nessa batalha gerou frutos. Infelizmente, fomos derrubados pela maioria da Câmara, que não queria que essa saúde fosse boa para o povo de Imperatriz. É uma coisa de praxe, que acontece não só em Imperatriz, mas no Brasil inteiro, no Poder Legislativo. O Poder Legislativo é refém tanto do Poder Executivo quanto da Justiça, porque quando faz uma invertida, o Poder Executivo entra na Justiça e o resultado o Brasil todo já sabe. Quando a Justiça entra, infelizmente os poderes ficam curvados-se à Justiça e deixam de fazer a obrigação. Vereador, me responda uma coisa. Você acha que, pelo trabalho que você fez na Câmara Municipal e pelas votações que você participou, o que foi que mais lhe chamou a atenção mediante a votação que você falou assim, eu participei e ajudei a cidade de Imperatriz? Você tem algo para registrar e fazer com que os nossos telespectadores lembrem que você votou para o bem dessa cidade? Tem algo assim que isso aqui foi essencial para o bem da população de Imperatriz? Uma das votações que mais me chamou a atenção foi em 2018, quando fizemos uma votação do projeto do prefeito Assis Ramos, que implicava em cobrar uma taxa da limpeza pública. Eu levantei a tese, eu fazia parte da Comissão do Meio Ambiente, levantei a tese de que não era interessante para o nosso povo, que já era taxado demais com muitos impostos. E eu não podia, na Câmara, estar e vendo essa administração falida, quando se dizia de cuidar do povo de Imperatriz, permitir que desse mais uma taxa. E aí eu votei contra essa taxa, que era chamada taxa do lixo, disse para a cidade que se votasse a favor era prejudicial para a cidade, como é de praxe, como eu sempre fiz. Eu fui muito correto nessa questão de coerência. Eu sempre votei de acordo com a minha convicção, e a minha convicção sempre foi de acordo com as necessidades do povo da minha cidade. Vereador, 2022, cassação do prefeito Assis. Você fez parte daquele movimento, você ficou neutro, você olhou. Como foi o seu posicionamento em 2022, naquele momento onde se levantou uma bandeira para tentar tirar o prefeito da cidade? Qual foi a posição do vereador? Talvez esse vereador que vos fala nesse momento, pastor, tenha sido um dos homens que mais torceu para que essa ação acontecesse. Eu discordo da forma com que o Assis administrou essa cidade por esse tempo todo de quase 8 anos já completo, e eu sempre torci para que isso acontecesse. A CPI é diferente de uma CP. A CPI você investiga o prefeito ele no mandato. Depois da CPI que eu abri, eu tentei montar uma CPI e conseguimos uma comissão processante, porque essa investiga com ele fora do mandato. Ao instalar essa CP, a obrigação na mesma hora de afastar o prefeito. Infelizmente, os presidentes da Câmara, no decorrer desses 8 anos de mandato que o Assis teve e que eu tive também como vereador, nunca aceitaram fazer a CP de acordo com a lei, porque nunca se vai fazer uma votação para afastar o prefeito. E quando não se afasta o prefeito, investigar um prefeito, um governador, um presidente da República no mandato é quase que impossível. Mas eu não desisto, eu continuei insistindo, abrimos outra comissão processante, de forma que o nosso objetivo não foi alcançado. O Assis permaneceu, porque permaneceu por força de liminar, e vai concluir o seu mandato. Hoje eu me sinto um homem realizado, mas não por completo. Falta alguma coisa. Eu acho que nós, Câmara, para dar uma resposta positiva para o nosso povo, devíamos ter caçado o Assis, porque o povo também torcia para que isso acontecesse. O vereador, voltando aqui um pouco para as ações, a gente lembra que a saúde de Imperatriz teve um tempo que os postinhos de saúde, eu creio que ainda está acontecendo, não está mais em holofote, né? Não está chamando tanta atenção. Mas teve um tempo que a população estava dormindo na frente do posto de saúde. Eu me lembro que alguns vereadores estiveram lá.
Vocês conseguiram fazer algo para melhorar aquela situação? Ou o pessoal ainda hoje continua até 4 da manhã, ou chegando 4 da manhã, ou até mesmo dormindo para conseguir uma consulta que presta? Qual foi o seu posicionamento? O que foi que você fez? Ou qual foi a sua ação mediante essa situação? Nós tentamos, durante esses 8 anos, fazer uma descentralização da saúde, do atendimento da saúde, até para tirar o socorrão de foco. Se consultasse melhor nos postos, se atendesse melhor nas UPAs, o socorrão não era tão cheio de gente com problema de saúde como é hoje. E nós tentamos essa descentralização. Infelizmente, toda e qualquer ação que nós tentávamos eram derrubados pelos 14 vereadores, que o prefeito trabalhava muito mais para manter uma base na Câmara do que para fazer a sua obrigação de prefeito. E aí a gente tentava fazer isso, ainda discutimos muito sobre as consultas, o atendimento ser dividido para os postos de saúde dos bairros, para as UBS também. Aí a base do prefeito achava por bem ser tudo nos 3 poderes, para que eles pudessem se satisfazer seu ego de atender a pessoa como se fosse um favor. E quando se atende a pessoa, o ser humano, o político atende como se fosse um favor, infelizmente o povo vai padecer, porque o atendimento que tem pelo SUS e por qualquer órgão da prefeitura não pode ser por favor a vereador. Tem que ser por obrigação a um governo que quer fazer o bem e quer fazer de forma correta. Tá, vamos lá. Ambulâncias. A Paz Imperatriz desse tamanho, uma cidade gigantesca, teve dia ou tempo que teve 2 ambulâncias ou uma ambulância, se eu não me engano. O que foi dito? O que foi que a Câmara agiu? O que foi que você fez? Qual foi o seu posicionamento em relação a essas coisas, vereador? Nós um dia recebemos uma denúncia de que só tinha uma ambulância na base do SAMU de Imperatriz. E o senhor lembra que nós até passamos no programa que tinha na TV, e eu fui lá, mas o vereador Manchinha. E quando chegamos lá, infelizmente, a moça que tomava conta, que nós fomos direcionados a falar com ela, saiu correndo, ainda filmamos ela ainda. Enquanto os servidores, enquanto os políticos acharem que deve defender o poder executivo, nunca teremos um atendimento, nem na saúde, em qualquer órgão público da cidade de Imperatriz ou do Brasil que venha satisfazer o nosso povo. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas nós tentamos para que o SAMU tivesse mais de uma ambulância e não uma situação de ferro velho lá na prefeitura de tanta ambulância desmantelada. Pois bem, vereador, a gente quer saber, eu creio que não somente eu, mas todos os nossos telespectadores, privatização. Você é a favor ou contra? E a CAEMA funciona privatizada ou é melhor estar do jeito que está? Qual a sua opinião? E mostre isso para os nossos telespectadores. O que você fez, se você fez alguma coisa ou está pronto se chegar a uma votação a favor ou contra, qual a sua ação para isso na Câmara Municipal de Imperatriz? Eu quero dizer, pastor e povo de Imperatriz, que eu não sou contra e nem a favor da privatização. A CAEMA não faz um bom trabalho, e isso aí a cidade sabe, eu não tenho dúvida, e nem ninguém em casa tem dúvida nesse momento, quanto ao péssimo trabalho que faz a CAEMA. Mas quem tem interesse de privatizar? Por que desse interesse? Qual é a competência que tem quem vai assumir a CAEMA? Baseado no quê? Que uma pessoa deseja assumir a CAEMA de forma privatizada. Será se privatizar, ao invés de achar que vai fazer um serviço de saneamento básico a CAEMA, que vai fornecer água com abundância em toda a cidade, que vai fornecer esgoto em toda a cidade, será se realmente essa é a intenção de quem quer privatizar a CAEMA? Eu discordo. Eu acho que quem tem esse interesse não tem a competência ou a responsabilidade de agir como tal. Eu acho que para privatizar a CAEMA tinha que mostrar projeto, tinha que mostrar resultado. No Brasil inteiro tem resultado favorável à privatização, onde melhorou muito, e também lugares que piorou. Então é preciso, que empresa é essa? Quantas cidades ela trabalhou? Participou e tocou saneamento básico? Será se realmente essa empresa trabalha em alguma cidade que é mostrando resultado positivo? Ou o pobre lá na ponta da rua, aquele lá da Vila Macedo, financeiramente muito humilde, vai chegar uma conta de água caríssima lá, pelo fato de ser privatizado, e também não chega lá com abundância de água. Eu sou muito preocupado com isso. Para eu votar na Câmara de Imperatriz, eu tenho tido responsabilidade. Eu nunca dei um voto lá, a favor ou contra, quem quer que seja que diga no projeto. Porque eu digo assim, já teve projeto do Assis que eu votei a favor, por entender que o projeto era bom para o povo. E eu não sou maluco.
de entender que é bom para o povo, eu vou votar contra porque eu sou oposição? Não. Eu tenho coerência e digo sempre, quando o projeto é a favor do povo, eu voto a favor, por entender que é para isso que o povo nos botou lá. E a Caema, quem quer privatizar, não vejo ter resultado positivo quanto à sua competência para tanto. Por isso, nesse momento, para privatizar a Caema, como quer o atual prefeito Assis Ramos, eu sou contra. Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Você falou que quando é algo para a população, que é a favor da população, você vota mesmo sendo oposição ao prefeito municipal. Você já votou. Você pode relembrar para nós, os nossos telespectadores, aquilo que foi, isso aqui foi bom, foi interessante, eu votei porque achei que era de benéficas para a cidade de Imperatriz. Não foi nem só uma vez. Por exemplo, na educação, todo o projeto que o então secretário Zé Antônio mandava para a Câmara, ele apresentava o projeto, os resultados de forma positiva para os servidores da educação, e eu votava a favor. Muita gente dizia assim, por que tu vota a favor dos projetos do Zé Antônio? É porque ele tinha responsabilidade, ele mandava para lá os projetos, ia na Câmara, apresentava os resultados e nós votávamos a favor por entender que o projeto não era ruim para essa cidade. E toda vez que se vota pela educação, por educação melhor para o nosso município, está votando a favor dos nossos filhos, que é o futuro do amanhã. E eu digo sempre, nossos filhos só são o futuro do amanhã se nós dermos condições necessárias deles serem esse futuro. Vamos lá, vereador. Iluminação pública. Meu amigo, todo mundo sabe que é uma briga grande e a taxa subiu, a qualidade piorou, e eu quero saber o que foi que você falou, o que foi que você fez, o que foi que os vereadores de Imperatriz fizeram para isso não acontecer, acabou acontecendo, mas qual foi a luta, qual foi o embate que vocês tiveram em relação a isso? Porque todo mundo sabe que a qualidade diminuiu. No tempo Madeira era mais visível. Era mais ágil. Agora aumentou-se as tarifas e a qualidade diminuiu. Qual foi o seu posicionamento? O que foi que você falou? O que foi que você fez? Fale para os nossos telespectadores. Eu sempre fui muito curioso, pastor, na questão arrecadação da iluminação pública. Eu sempre vi que eles arrecadavam mais do que prestava serviço em Imperatriz. Quando eu entrei em 2017 na Câmara, a iluminação pública era cerca de R$800 mil mensal. Hoje talvez seja seus R$2 milhões, hoje. E não vejo ter avançado a iluminação pública. Todas as vezes que alguém reclama ou a gente passa nas ruas e vê uma luz apagada, uma lâmpada apagada, a gente liga no secretário, ele não atende, liga na empresa, não resolve, e é complicado se pagar a iluminação pública e não ter ela na porta da sua casa. Toda vez que a gente também queria convocar o secretário para tratar de assunto da iluminação pública, para dar resposta positiva ao nosso povo diante dos reclames, infelizmente os vereadores que o prefeito mantinha ele do lado dele para fazer só o desejo do prefeito, votava contrário e nós não conseguíamos convocar o secretário. Nós gostaríamos muito de receber o secretário lá para ele falar para os vereadores, para que nós pudéssemos dizer algo quando fôssemos indagados nas ruas sobre a arrecadação da iluminação pública e o resultado positivo desse serviço uma vez investido. Porque, infelizmente, arrecada muito, mas investe pouco e o nosso povo fica aí a desejar na questão de iluminação pública. Vereador, eu sei que você trabalha para a cidade toda, mas, logicamente, todo vereador tem um reduto onde ele mora, tem aquele setor. E qual o reduto a qual o Bebê taxista fala assim, eu sou do bairro tal, para que os nossos telespectadores possam compreender? Em 2016, pastor, eu por morar no Parque São José já há quase 40 anos, eu moro no Parque São José, em 2016 eu fiz uma campanha muito fechada com aquele bairro. Me estendi um pouco para o Grande Santa Rita. Eu tive 1.697 votos, 1.679 votos, parece que foi assim, e desse 1.679, 1.507 foi só no Grande Santa Rita. 848 foi só na Escola Darcy Ribeiro e Escola Santa Teresa. Ou seja, do Grande Santa Rita eu já saí eleito. Eu só tirei 172 votos fora do Grande Santa Rita. Ou seja, eu era de uma região que me acolheu, confiou em mim e votou em mim, elegeu vereador. Mas depois de eu eleito vereador, a gente entende que não é um vereador só apenas de uma região, é para a cidade toda. E pelo que eu fiz pela cidade, em 2020 eu fui eleito na cidade toda, eu já tive quase 800 votos fora do Grande Santa Rita, e a outra parte que me elegeu de novo no Grande Santa Rita.
eu não me centralizo só na minha região, mas eu tenho uns olhares melhores para lá, pelo fato de ser recebido por aquele povo com o carinho que eles sempre me receberam. Eu sou, sim, do Grande Santa Rita, defendo muito aquela região, já levei muitos investimentos para lá, muitos resultados positivos, mas eu também tenho responsabilidade com o restante da cidade e outras regiões que votaram em mim. Tá lá, vereador. Grande Santa Rita, bairro São José, Planalto, aquele ali tem uma mistura Boca da Mata, é Bom Sucesso. São quantos vereadores ao todos naquela região? Lá é cerca de mais de 30 bairros, na região do Grande Santa Rita. Dá para nominar, eu que moro lá há muitos anos, dá para nominar quase todos. E nós somos lá 4 vereadores. É esse vereador que vos fala, Bebé taxista, o vereador Renê Souza, o vereador Chiquinho da de Ferro e o vereador João Silva. Nós somos 4. Não tem mais um lá, não? Não, já fomos 4. É só esses 4 que nós falamos do Grande Santa Rita. É. Não tem outro. E, infelizmente, desses 4 que tem... Desculpa, eu pensei que tinha um Pimentel. Lá não tem Pimentel, não. O Pimentel tem uns votos lá, mas ele é da Nova Imperatriz. É na Imperatriz. O presidente Alberto Souza também tem uns votos lá, é da Nova Imperatriz. Eu estou falando do Grande Santa Rita, só tem esses 4. Certo. E, infelizmente, dos 4 só tem o Bebé taxista que cobra do prefeito para que ele faça alguma coisa. Infelizmente. E eu disse logo em 2020, depois da eleição, quando o pastor, o irmão Renê, se elegeu, eu disse, agora vamos ter 2 vereadores que cobram. E, infelizmente, quando o Renê entrou lá, já entrou aceitando o que os demais estavam aceitando, os 14, já entrou do lado do prefeito, mesmo sabendo que a prefeitura, a sua administração do prefeito da Zama, era ineficiente. Quer dizer que já entrou se chegando para o prefeito. Já entrou se aliando. Já entrou se aliando ao prefeito, já entrou defendendo o prefeito. Inclusive virou, e aí foi talvez a maior estupidez que eu vi de um vereador de bairro, como o Renê é de bairro, do meu bairro, que é tão sucateado o bairro por falta de obra do município, ele já entrou o líder do governo, do prefeito Assis Ramos. Olha que ponto chegou. Vamos lá, vereador, vamos lá, temos mais um tempo. O vereador Bebé taxista, seu bairro São José, Santa Rita, ali, a gente vê que ali naquela Avenida Tiradentes, bairro São José, a qual eu conheço e rodo muito por ali tinha um posto de saúde, não existe mais. Lá na Rua 16, salvo engano, Rua 16, tinha um CRAS, alguma coisa nesse sentido, já não existe mais. Vereador, você não acha que o bairro, aquela região toda perdeu com o tirar dessas ações, desses serviços para aquela comunidade? Você falou alguma coisa em relação a isso? Toda vez que se tira um órgão público de um bairro, como o Grande Santa Rita, todo mundo sente falta. O CRAS na Rua 16, passou muito tempo lá, era muito bom para aquela região, porque é uma região humilde. Que às vezes, se for lá num outro bairro CRAS, a pessoa que precisa dos serviços do CRAS não tem nem como pagar o táxi. E sendo lá na Rua 16, claro, que lá seria melhor para o nosso povo. Quando resolveram tirar para botar ali para a Rua Alagoas, do bairro Santa Rita, eu comprei a briga, denunciei, porque o bairro não podia ficar sem aquele serviço de atendimento de forma direta ao povo mais carente, mais humilde. Infelizmente, quando o prefeito que está toma uma decisão, ele é irredutível e saiu de lá, levou para outro bairro e o nosso povo sofreu muito para acostumar ter o atendimento do CRAS lá no bairro Santa Rita. Infelizmente. Quanto ao posto de saúde ali da Rua da Tiradentes, ali com a Rua 12, também era muito útil. Isso, eu lembro. Muito útil. Bastante movimentado até então. Aí tiraram de lá, botaram lá para a Rua 17, de novo é um pecado. Lá é o posto da Vila Macedo. Não se pode ter o posto denominado como um outro bairro e não se coloca nesse bairro o posto de saúde. Infelizmente, eu lutei para que tudo isso não viesse a acontecer, para que o povo da Vila Macedo tivesse um posto de saúde para ser atendido lá perto da sua casa. Mas, de novo, o prefeito foi irredutível. E hoje o povo padece com a distância aonde quer que seja atendido pelo posto de saúde. É lamentável e eu trabalhei contra essa questão, a favor de que fosse quanto mais perto da nossa casa, melhor. Mas, infelizmente, eu não sou o prefeito, eu sou apenas o vereador. Vereador, vamos falar agora sobre a última zoada que aconteceu em Imperatriz. Ninguém quer ter mais terreno. Estão vendendo os terrenos tudo porque ninguém dá conta de pagar esse código, esse tributo.
que até a Imperatriz hoje em dia está tirando o sono de muitas pessoas que têm vários terrenos na cidade. Eu creio que você deve ter também algum terreno por aí. E aí já chegou para pagar o IPTU. E agora? Como é que vai fazer? E agora, vereador? Fizeram o quê? Como é que vamos fazer para tentar mudar essa situação que tem tirado sono, não somente de quem tem terreno, mas de muita gente que tem sua casinha humilde e tem que pagar. E aí? Na votação do novo Código Tributário na Câmara de Imperatriz, eu fui um dos que votei contra. É claro que não é 100% ruim para a nossa população, pastor, o Código Tributário. Mas eu não podia votar jamais a favor de um Código Tributário, como eu disse agora há pouco, na taxa do lixo, um projeto do prefeito Assisamo, que era do meio ambiente. Eu não posso votar no aumento ou na criação de uma nova taxa. No Código Tributário eu fiz do mesmo jeito. Eu não podia votar a favor desse aumento no IPTU, que eu sabia que isso ia prejudicar muito o nosso povo, eu sabia que muita gente não ia poder pagar, como realmente vai ser uma inadimplência terrível. E eu vou lutar na Câmara para que isso não aconteça. E você que está em casa, nesse momento, se tiver dificuldade, tenha uma paciência. Tenha uma paciência, porque isso vai ser revisto quando você fala, com certeza. Desculpa, vereador. Quando você fala paciência, é para segurar o pessoal não pagar agora? Paciência para não pagar agora. Isso vai ser revisto pelo novo gestor. Deve entrar um homem de coração voltado para essa cidade e entender que muitos dessa cidade não podem pagar o IPTU tão alto como o prefeito Assisamos quer que o povo pague nesse momento. Eu fui contra o Código Tributário por esse ponto, por esse item. E serei contra se um outro prefeito entrar e não mudar essa realidade. Vereadores, no começo dessa gestão, ou no segundo mandato, salvo engano, no começo, as máquinas pegaram fogo da Secretaria de Infraestrutura. E lá não chegaram a lugar nenhum, ninguém ouviu falar, se foi uma faísca, foi um curto, e a gente não ficou sabendo. Eu não fiquei sabendo, e presto bastante atenção nesses detalhes. Aquilo lá, chegou algum denominador, ou você sabe informar alguma coisa relacionada a isso? E em relação à infraestrutura, passou vários, um até foi preso, outro foi acusado, passaram pessoas nessa Secretaria de Infraestrutura. O que é que você tem a dizer sobre essa infraestrutura dos últimos 4 anos da cidade de Imperatriz? E o que foi que você fez, lutou para melhorar a vida do povo, melhorar a vida do povo de Imperatriz? Primeiro eu vou falar sobre o incêndio. Não foi só na Secretaria de Infraestrutura que teve incêndio. Lá no Socorrinho também teve um incêndio. Ou seja, toda vez que teve incêndio nas secretarias de algum órgão público, era bom para a administração pública. O prefeito gostava, porque ele ia a Brasília buscar verba, decretava estado de calamidade, onde tinha tido incêndio, buscar verba, verbas até difícil de ser fiscalizada, essas verbas que o prefeito Assisamo gosta, difícil de ser fiscalizada. Eu até agora não acreditei o porquê desse incêndio, porque não teve ainda um resultado de uma perícia para apresentar a cidade. Pôs um delegado prefeito. Não é? Ele é que exatamente por ser delegado, parece que ele é contra a ter perícia nas coisas dele. Então não teve uma perícia para dizer assim, aconteceu por isso e por isso. Qual foi o motivo realmente? Eu não sei responder, infelizmente. Eu não sei do Socorrinho também. O que eu sei é que no fogo do Socorrinho ele recebeu 42 milhões para pintar o Socorrão e reformar umas 2 ou 3 salas no Socorrinho. Infelizmente, o povo fica a ver navios quando uma coisa dessa acontece, porque não tem a resposta positiva da Câmara. E não é porque nós não sejamos fiscais. Aqui eu conto nos dedos aqui. Nós fomos fiscalizar em todos os pontos. Mas, infelizmente, o prefeito Assisamo fecha todas as portas e é protegido, não sei por quem, de forma que as coisas acontecem, mas nós não temos resposta para o povo da nossa cidade. Quanto à infraestrutura, o senhor perguntou aí, eu tenho feito muito. Eu moro no Parque São José, talvez era a Vila Mercedes e São José, dos bairros mais sofridos dessa cidade. Mas eu tenho lá quilômetros de asfalto conseguido com o governo do estado, com o então governador Flávio Dino e agora com o governador Brandão. Tenho lá ruas sendo asfaltadas, inclusive a rua que o senhor citou agora há pouco, a Avenida Tiradentes, já vai asfaltar de novo, ali da rua 12 até a rua 16. Aquela buraqueira ali vai ser minimizada com a camada asfáltica, um recapeamento. Uma luta minha, junto ao deputado Rio do Amaral, junto ao ministro André Fufu, que mandaram a emenda e mandaram que eu escolhesse essas ruas. Eu escolhi a rua 14, a rua 13,
a Tiradentes, a Rua 11, que está bloqueada lá na Vila Macedo, a Rua 11, que vai ser asfaltada na parte do Parque São José. Muitas ruas serão asfaltadas lá, atendendo a reivindicação minha junto aos deputados André Fufuca e o deputado Rio Amaral. De forma que eu me sinto satisfeito com os meus 2 mandatos, uma forma positiva, porque no meu bairro teve realmente muitas obras. Não foi pelo prefeito Assis Ramos, mas eu consegui como vereador, como parlamentar da cidade, eu fui a Brasília, fui a São Luís e consegui com os deputados para que o governo do estado fizesse, e o governo está fazendo. Inclusive hoje, essa semana, tem obra no Parque São José para todo lado, com a empresa Terra Mata, é obra reivindicada por mim, com o deputado Rio Amaral. Nós falamos na saúde, vereador, e agora tem os secretários. Na sua opinião, qual foi o menos ruim? Porque, na minha, todos foram ruins. O menos ruim que passou ali naquele socorrão. Infelizmente, pastor, e o povo de Imperatriz, infelizmente a saúde, desde o início da gestão do atual prefeito, que a saúde vem capengando, sofrendo e por falta de ação dos secretários. O Alaí foi aquele que tapava o sol com a peneira. A saúde miseravelmente, e quando ele era convocado lá na Câmara, ele tirava os servidores e ia lá para vaiar vereador, ao invés de ir lá com a proposta para mudar a história da saúde. Ele saiu e aí assumiu a Mariana Jarle, uma menina, uma jovem, com todo o futuro pela frente, com desejo de fazer a coisa certa, mas já pegou erros demais, que ao tentar consertar esses erros foi sacrificada. Inclusive, saiu pelas portas do fundo, dito pelo prefeito Assis Ramos. Porque o Assis é assim, ele bota o secretário erra e ele não assume a responsabilidade. Ele entrega na mão do secretário. E a Mariana Jales saiu. Em seguida entrou o Eli Samuel, no lugar dela, que sempre, o Eli sempre foi o tampão, o step. Foi o Eli Samuel. Depois veio o Alcemir Costa, Alcemir, o vice-prefeito. O vice-prefeito, ele tem competência, tinha competência para assumir uma pasta tão complicada, no seu ponto de vista, vereador? Infelizmente, o Assis bota quem ele quer em qualquer pasta. Ele não se preocupa com competência. Eu acho que é por isso que o governo dele é um governo falido. Começou falido, vai terminar falido. Só quem não saiu falido foi o Assis. Ele vai sair com muita grana desse município. Mas todos os órgãos foi falido porque ele não procurou competência naqueles que iam assumir o mandato. O cargo público. Ele procurava sempre uma satisfação do ego dele. Vou botar fulano que eu quero que seja ele. Aí tirou o Alcemir, fez de vice, tirou o Alcemir de vice, fez de secretário de saúde. Não sabia sequer o nome de um comprimido que ele tomava para dor de cabeça. Como pode usar um daquele? Não entende nada de saúde. Virar secretário de saúde. Aí foi um desastre para essa cidade. Se fizer uma pesquisa, talvez tenha sido a época de maior mortandade no Socorrão. Foi na época Alcemir Costa. Porque ele não sabia de nada. E entregava nas mãos dos outros, não tinha condições nem de fiscalizar por falta de conhecimento. Porque se não tem conhecimento, como competência, como é que vai fiscalizar? Não tem base nenhuma. Aí o Alcemir também foi aí, a justiça para cima dele, diante dos seus erros. Agora se veste de candidato a vereador e esquece de tudo que ele provocou de ruim para a cidade de Imperatriz. Em seguida assumiu a Doralina, que vem fazendo um trabalho aí, que dos menos ruins, eu acho que é ela. A Doralina tem competência, atual. Tem competência, tem conhecimento, tem vontade de fazer. Infelizmente, quem direciona ela não é ela própria. Ela tem um gestor que manda em todo o município. E às vezes, no querer fazer bem para a cidade, ela é ordenada a fazer da forma que é a vontade do prefeito Assis Ramos. De forma que a saúde vem capengando esse tempo todo, mas terá um conserto. Logo em seguida, aí, daqui 3 meses, assume um outro prefeito com outra qualidade de gestão e também vai trazer um novo secretariado, pessoas preocupadas com a cidade de Imperatriz. Não dá para entender como é que o prefeito traz tanta gente de fora para ser secretário se não conhece a cidade, quanto mais as suas necessidades, infelizmente. Vereador, teve uma situação em Imperatriz onde até eu chorei quando vi a hemodiálise, a PAI, tudo parado ali, o pessoal, mulher chorando com medo de morrer, por não estar acontecendo as coisas na cidade de Imperatriz, a contento, tanto para a PAI e para o pessoal da hemodiálise. Vereador, o que foi que você fez? Qual foi a ação? O que foi que a Câmara Municipal fez? A situação da PAI já vem perdurando por muito tempo.
Em 2018, eu recebi uma denúncia da APAI por falta de pagamentos e que os servidores estavam sentindo as consequências dessa falta de pagamento. Eu fui lá fazer uma fiscalização. Lá eu gravei um vídeo, denunciei o prefeito Assizano, mostrei as necessidades que estava tendo e pasme os senhores de Imperatriz. Eu lá com a diretora da APAI, com as professoras, com aqueles que precisam do atendimento da APAI. Quando foi 3 dias depois, a diretora da APAI estava dando título de cidadão da APAI para o vereador, o querido Buzuco, que Deus o tenha, e para o Alaí, que era secretário de saúde na época, que era quem tinha a obrigação de fazer com que a APAI não estivesse naquela situação. E aí aquilo desestimula o legislador. Como eu vou fiscalizar, como eu vou cobrar para que uma ação aconteça de um certo gestor e no dia seguinte esse mesmo órgão chama o gestor lá e dá uma medalha de honra ao mérito? E é lamentável que o ser humano tenha essa situação. É como os professores entram em greve, aí bota lá uma pauta de reivindicações. Entre essa pauta, ele tem lá o aumento de salário. Aí quando o prefeito aumenta o salário, o restante da pauta desaparece e eles voltam para o trabalho. Ou seja, e a pauta a ser defendida? Todos aqueles itens ou é só o pagamento? Do mesmo jeito foi com a APAI. Eu defendi a APAI, defendi aqueles que necessitavam da APAI e infelizmente no dia seguinte eles estavam dando a diretora da APAI, com parte dos servidores, não eram todos, mas parte dos servidores estavam dando medalha de honra ao mérito ao secretário de saúde, Alaí Firmiano, que era exatamente o responsável pelo atraso do pagamento da APAI e responsável pela falta de atendimento que aqueles precisavam. Vereador, estamos em campanha política e a gente sabe que é momento decisivo para todos aqueles que querem permanecer, e muita gente nova para entrar. Essa pergunta é bem direta. Você se acha o vereador que realmente fez e merece voltar para aquela Casa de Leis pelo o trabalho prestado naquela Câmara Municipal? Quando eu ia pedir voto, eu pedi voto 4 anos, de 2012 a 2016. Certo. Quando eu ia pedir voto, o que mais eu ouvi o povo dizer, pastor, é que o povo queria um vereador valente, que cobrasse, que fiscalizasse, que não se rendesse ao prefeito, que não se vendesse ao prefeito. Eu vi. Eu vi demais. Eu me lembrei, eu sorri aqui porque eu lembrei de uma ação sua, você quase ia vias com alguém lá, algum vereador, que eu não vou citar o nome, você que sabe. Então o povo queria um vereador desse jeito, e eu tenho sido um vereador desse naipe. Nunca aceitei ser constrangido por proposta nenhuma do prefeito há 6 anos. Eu dei um tempo a ele, 9 meses, para entender que ele era novo na política e que ia fazer algo de diferente. Infelizmente ele não fez, eu abri mão e virei oposição, eu estou até hoje, já completando 8 anos de oposição. E eu acho que o povo deve reconhecer esse trabalho, e já reconheceram. Eu fiz por merecer, tanto que eu me elegi em 14º em 16, e em 20 eu fui o 3º eleito, mais votado, e o 4º no geral. Ou seja, o povo reconheceu o meu trabalho. Se o povo não tivesse reconhecido, não tinha votado. E eu vou de novo para uma reeleição com essa tendência de que o povo reconheceu o trabalho, e é isso que eu vou dizer para o povo. Não me peça nada que eu não possa fazer, mas aquilo que é de competência de um legislador, de um vereador, eu estou lá à disposição de fazer. E vou continuar enfatizando, eu não fui para lá, para a Câmara, para me vender, para me render a nenhum prefeito. Se o outro prefeito que agora quiser seguir a mesma rotina do prefeito Assizano, do que aí está, terá o meu voto contra a esse desmando da forma de Deixa eu entender aqui, vamos devagar para o pessoal também entender que isso está ficando registrado, vereador, vai ficando gravado. Você está dizendo que mesmo o vereador da base, a qual você hoje está com ele, sendo eleito, começar a caminhar para um lado que não é do agrado da população, você é a oposição dele. Todo mundo que me conhece sabe, eu falo isso sempre. Eu sou aliado do deputado Rio do Amaral e acho que ele vai ser o prefeito de Imperatriz. Se ele não fizer como tal, se ele não fizer por onde a cidade melhore, se ele continuar com esses desmandos, não procurar consertar a cidade de Imperatriz, eu serei de novo oposição. Não tenho nem dúvida disso. A minha família sempre diz, se o Rio não fizer bem feito, tu vai virar oposição de novo. Eu não quero ser oposição a ninguém. Eu quero ser um vereador que vote de acordo com a minha consciência e se o prefeito estiver fazendo certo, não terá a minha fala contrária às ações dele. Vereador, nós estamos finalizando. Eu queria só
perguntar para você mais uma coisinha para a gente terminar aqui. Você foi oposição durante os 8 anos ou teve algum tempo que você... você falou 9 meses, parece que deu tempo para o prefeito, para que ele engrenasse. Aí não conseguiu, foi isso? Aí você passou para oposição. É isso? Eu não podia me eleger a primeira vez em 2016, assumi em 2017, e do mesmo jeito que ele elegeu a mim, elegeu o prefeito. Eu não conhecia ele. Era preciso que ele dissesse para a cidade o que de bom ele faria. E eu dei apoio a ele 9 meses. Inclusive tem gravado nos anais da Câmara lá, na tribuna, eu falando, vou dar aqui 1 ano de prazo para que o prefeito Assisão faça alguma coisa diferente dos demais. Se ele não fizer, eu não serei aliado dele. Com 9 meses eu vi que ele ia ser pior do que os demais. E aí larguei ele, fui ser oposição, que fiz ainda com mais maestria o meu trabalho de vereador. E estou até hoje. 9 meses você percebeu que não ia dar certo. Não dava certo. Ele até 5, 6 meses, o Assis foi muito bom para a cidade. Ele fez um governo que eu cheguei a defender na Câmara. Mas não sei o que ele viu. Qual foi a pombinha branca que ele viu nos 3, vai entrar os 9, que ele mudou tudo. Começou a mudar tudo. E a gente, por não saber o que foi que ele viu, preferiu não participar dessa pombinha branca que ele agarrou na mão. Muito bem, falei com ele, vereador Bebé Taxista. Bebé Taxista, você tem aí um tempo para suas considerações, pedir seu voto, afinal de contas estamos numa campanha, e conquistar o povo. Ele veio, encarou aqui as perguntas, aqui a gente não faz curva, a gente pergunta mesmo, e agora, vereador, o que foi que você fez? E fica aí para falar para o seu bairro, para falar para a população de Imperatriz. Fica à vontade. Eu ando na cidade de Imperatriz em todas as casas, de cabeça erguida, com a sensação de um dever cumprido como cidadão que se elegeu vereador de uma cidade. Fiz aquilo que um legislador tinha que fazer. Eu fiz a fiscalização correta, eu lutei e defendi o nosso povo. Isso me dá direito de ser candidato à reeleição. Toda casa que eu vou, às vezes eu pude assim, vereador só vem de casa de 4 em 4 anos, eu digo sempre. Eu só vou de 4 em 4 anos porque a necessidade é minha de ir de 4 em 4 anos. Mas todos os munícipes de Imperatriz que precisarem do vereador Bebé Taxista, pode ligar. Que eu vou na mesma hora na sua casa. Agora, sem que você me ligue, sem que você me conte a sua dificuldade, eu não tenho como fazer nada. A não ser aquela dificuldade de forma coletiva, porque essa eu vejo no decorrer do dia na cidade de Imperatriz, na educação, na saúde, na infraestrutura. E por me sentir responsável pelo que fiz, por sentir que fiz a minha obrigação, é que eu tenho o direito, eu sinto no direito de ir em todas as casas, inclusive agora, você que está me ouvindo, se porventura não for fisicamente na sua casa, mas visualmente aqui, eu estou pedindo o seu voto para eu continuar na Câmara de Imperatriz, continuar o meu projeto de ser vereador, por lutar por mais qualidade de vida para o nosso povo. É assim que eu me sinto, em nome da minha família e da sua. Eu quero agradecer pela oportunidade de ter entrado na sua casa, pedir o seu voto. Bebé Taxista, 11222, Rio da Amaral, 11. É isso aí. Bom, mais uma vez, finalizando, agradecer ao vereador por ter vindo e avisar que sábado, Fábio Hernandes vai estar aqui conosco, vai estar apresentando a esposa que é candidata a vereadora, e vou perguntar para ele, porque ele pegou o nome de Quebra-Pedra. Quem foi que colocou esse nome dele? Esse nome fui eu que coloquei nele de Quebra-Pedra. Ele vai dizer que foi outra pessoa, foi o nome de Quebra-Pedra. E se eu soubesse que ele vinha sábado daqui, eu não teria vindo hoje. Não, você eu teria vindo na segunda. Por quê? Eu queria ouvir o que ele tinha dito aqui no seu programa, porque se ele não dissesse a verdade, eu vim aqui para desmascará-lo. Vamos finalizar.